Pessoal, esse é o vídeo 50. Vamos fazer agora um exemplo bem importante, tá? Bem interessante, voltando, né, naquele assunto que a gente estava discutindo sobre o movimento de rolamento sem escorregamento, né? Então, digamos que você tem um corpo qualquer, né, que rola sobre uma superfície. Esse corpo tem um raio R. Esse corpo aqui pode ser uma esfera, pode ser um cilindro, pode ser um aro fininho, né, pode ser um disco. Uniforme, tá? Esse corpo aqui ele é uniforme, então o centro de massa coincide com o centro geométrico dele, e esse corpo ele é abandonado em repouso aqui no topo de um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, né? Então esse corpo é abandonado aqui a uma altura h em relação ao solo, tá? Então esse corpo começa a rolar sobre a superfície desse plano inclinado até chegar aqui na base, né, desse plano inclinado, tá? E aí eu quero responder uma série de perguntas, né? Eu quero achar, por exemplo, qual que é a aceleração do centro de massa desse corpo à medida que ele se desloca. Eu quero achar, por exemplo, qual que é a velocidade que esse camarada vai ter quando ele passa pela base daquele plano inclinado, tá? Então, inicialmente, a gente vai fazer uma abordagem usando as leis de Newton, né? Tanto a segunda lei de Newton para a rotação, quanto a segunda lei de Newton translacional, e depois vamos fazer essa abordagem em termos de conservação de energia, tá ok? Então, como esse corpo, né, ele está rolando sobre uma superfície, e esse rolamento é sem escorregamento, a gente já viu que nesse caso, a força de atrito que atua na base, né, no ponto de contato do corpo com a superfície, essa força de atrito é um atrito estático, né? O atrito estático ele não realiza trabalho dissipativo sobre aquele corpo. Então, se eu não tenho dissipação de energia, eu tenho conservação, né? Então, a gente vai fazer uma abordagem também em termos de energia. E aí a gente vai conseguir responder uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: digamos que você pega, por exemplo, uma esfera, um cilindro e um disco, tá? Três corpos com geometrias diferentes, né? E aí você vai abandonar esses três corpos ao mesmo tempo, do mesmo ponto lá do plano inclinado. Você vai colocar esses três corpos em repouso, né? Digamos, o cilindro, o disco e a esfera, tá? Você vai colocar os três corpos em repouso no topo do plano inclinado e vai deixar os três rolarem ao longo daquele mesmo plano inclinado. Qual dos três, será que eles vão chegar ao mesmo tempo na base do plano inclinado? Será que um vai chegar na frente do outro? Como que vai ser o comportamento deles ao longo do tempo? E com qual velocidade eles vão chegar na base aqui do plano inclinado? Tá? Então, e a gente vai fazer um tratamento geral, e aí nós vamos chegar à conclusão de que, dependendo da geometria desses corpos, cada um deles vai chegar com uma velocidade diferente e em instantes de tempo diferentes. Tá? E isso vai depender da geometria do corpo. Tá legal? Então, outra coisa, né, que eu vou usar aqui na discussão é o seguinte: para qualquer corpo homogêneo, né, que tenha a capacidade de rolar sobre uma superfície, então esses que a gente está tratando, né, esfera, disco, cilindro, enfim, para qualquer um desses corpos, se você olhar na tabela o valor, a fórmula, né, do momento de inércia em relação ao centro de massa, para cada um desses corpos, né, que rolam sobre uma superfície, o momento de inércia é sempre uma constante, que depende da geometria do corpo, vezes a massa dele, vezes o raio ao quadrado. Tá? Essa constante aqui, por exemplo, se for uma esfera maciça, essa constante vale 2/5. Se esse corpo ali for, por exemplo, um aro, né, um fio, né, circular uniforme, essa constante aqui vale 1. Se for um disco uniforme, né, girando em torno do centro de massa, essa constante aqui vale meio, e assim sucessivamente. Né? Então, sempre tem uma constante vezes massa vezes R ao quadrado. Então, eu vou fazer todo esse cálculo usando essa fórmula geral para o momento de inércia desse corpo que rola, né? Que está transladando e rotacionando em torno do centro de massa. Tá? Então, eu vou começar aqui pelo seguinte. Primeiro, quais as forças que atuam nesse corpo que está rolando sobre a superfície desse plano inclinado? Você tem a força peso dele, né? Como a gente viu no vídeo anterior, eu represento a força peso atuando no centro de massa do corpo, tá? Você tem aqui a força normal, que o plano inclinado aplica
nesse corpo, né? Eu coloquei a normal aqui, né? Então a vertical aqui para cima. E além disso, você tem a força de atrito estático, né? Oposta aqui ao movimento, né? Então você tem a força de atrito está atuando na base, né? No ponto de contato entre o objeto e o plano inclinado. E essa força de atrito ela é estática, porque esse ponto aqui, né, como é um movimento de rolamento sem escorregamento, a gente já viu, quando isso acontece, esse ponto de contato aqui ele está momentaneamente em repouso. Então essa força de atrito aqui tem que ser estática. Se esse corpo aqui estivesse raspando, estivesse friccionando a superfície, né, ou seja, se tivesse um movimento relativo entre esse ponto aqui de baixo do corpo e a superfície do plano inclinado, esse atrito aqui seria o cinético. Tá? Aí não seria rolamento sem escorregamento. Tá? Seria outro tratamento aqui. Tá? Então, olha só. Dessas três forças, normal, peso e atrito estático, qual dessas três forças vocês acham que está aplicando um torque em relação ao centro de massa? Você veja, né, que esse corpo ele gira em torno do centro de massa e ao mesmo tempo o centro de massa traslada. Então é um movimento combinado. Né? Então, em relação ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa, qual dessas três forças aqui que produz torque? Ué, apenas o atrito estático. Né? Porque a força peso atua no centro de massa. A força normal, a direção de atuação da força normal, ela passa pelo eixo de rotação. Então ela também não produz torque, né? O torque é nulo. Então a única força que produz torque aqui é o atrito estático. Né? Ou seja, à medida que esse corpo aqui gira, ele ganha velocidade de translação e ganha velocidade rotacional também, devido ao torque produzido por esse cara. Tá legal? Então vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, eu sei que o torque produzido pela força de atrito, né? O torque da força de atrito, torque do atrito estático, vai ser vetor posição, que é R, né? Ou seja, o vetor que conecta o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então vai ser R, VEC, força de atrito estático. Né? Só para a gente explorar aqui o problema, né? Para onde que está apontando esse vetor torque? Vamos lá, usando o produto vetorial, né? Você tem aqui o atrito aponta, a força de atrito aponta para lá, então nessa direção aqui, né? E o vetor R, o vetor posição, atua nessa direção aqui, né? Então você tem força de atrito para cima aqui do plano inclinado e o vetor R está para cá. Então se você faz R VEC força, né? Você vai ter aqui o vetor R e o vetor força. Então você joga o R em cima da força, ó, joguei o R, que é esse vetor aqui, ó, em cima do vetor força e estico o dedão. Então esse torque ali, ó, vai atuar para dentro do quadro. Né? Então esse vetor torque, ele atua para dentro do quadro. Né? Esse é o torque. Beleza? Para onde que está apontando a velocidade angular desse corpo que está rolando, né? Olha, esse corpo, pensa só na rotação. Esse corpo está girando no sentido horário, né? Então, coloca os dedos curvados no sentido da rotação e o dedão no sentido do ômega. Né? Então, a velocidade angular, ela está entrando no quadro, né? Você tem aqui o ômega. Vocês acham que esse ômega, ele está aumentando ou está diminuindo no tempo? Ele tem que estar aumentando, né? Porque você tem o torque devido à força. O torque atua sempre na mesma direção. Então, esse corpo, à medida que ele se desloca aqui no plano inclinado, ele está ganhando velocidade de translação e ganhando velocidade rotacional também. Então, o ômega está aumentando. Consequentemente, se o ômega está crescendo, o alfa, que é a aceleração angular, tem que apontar na mesma direção dele. Né? Então, o alfa aponta para dentro do quadro também. Né? O alfa é d ômega dt. Se o ômega está crescendo, o alfa aponta na mesma direção dele. Tá legal? E aí, né, de novo, a gente vê como pela segunda lei de Newton, na forma rotacional, o torque é igual a I vezes o alfa. Né? O torque está sempre na mesma direção, o torque total está sempre na mesma direção do alfa, né? E é o caso aqui. Né? Vamos pegar aquela expressão ali agora em módulo. Né? Torque é igual a I vezes alfa. O que é o módulo do torque? Vai ser o módulo do vetor posição, que é R, vezes o módulo da força de atrito estático,
vezes o seno do ângulo entre eles. O R é perpendicular à força de atrito nesse caso, né? Então, seno de 90 aqui é 1. Outra coisa, gente, antes de completar aqui a expressão, vocês não vão pegar aqui e falar que a força de atrito estático ela é igual a μ estático vezes a normal. Você não pode afirmar isso não. Porque essa fórmula, só relembrando, né? μ estático vezes a normal é o valor da força de atrito estático máxima. Lembra que o atrito estático ele varia de 0 até um valor máximo. Esse aqui, ó, é o atrito estático máximo. Mas o exercício em nenhum momento me afirmou que o atrito que está atuando aqui, ó, é o máximo. Então a gente não sabe o valor do atrito estático, tá ok? Então você não pode afirmar isso aqui não, tá? Então eu não vou usar isso, tá legal? Se ele tivesse afirmado, né, que esse cara está submetido a uma força de atrito estático máxima, aí você poderia usar a fórmula, tá legal? Então eu vou deixar indicado. O torque da força de atrito é R, módulo de R, que a gente chama de braço de alavanca aqui, né? Ou seja, a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. No caso, esse braço de alavanca, né? É o raio desse corpo, né? Então, R vezes a força. E isso é igual momento de inércia vezes aceleração angular. O momento de inércia, eu vou escrever da forma geral. É C, uma constante, vezes mR2. Então, isso aqui vai dar C vezes mR2. Esse é o momento de inércia, vezes a aceleração angular, que é o meu alfa. Então, deixa indicado aqui, né? Essa é a segunda lei de Newton na forma rotacional, tá? Eu não conheço a força de atrito e nem o alfa, então eu preciso de mais uma equação para resolver o problema, né? Eu preciso agora da segunda lei de Newton na forma translacional, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Vamos ver aqui, gente, olha só. Esse corpo, ele tem aceleração ao longo do plano inclinado. Então, eu tenho uma força resultante ao longo do eixo X aqui. Eu não tenho aceleração vertical. Significa que a normal anula qual força? Ó, a força peso não está atuando para cá, olha só. Vou pegar o peso e decompor numa componente Px ao longo do movimento e numa componente PY perpendicular, né? Eu não quis representar aqui, né, para não ficar muito embolado. Mas aqui a força peso, ela tem uma componente Px, que é essa aqui, e uma componente Py, que é essa aqui. O Px é P vezes seno de θ, né? Estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, ó, esse cara aqui, né? Então a hipotenusa aqui é o peso, o Px é o cateto oposto, o Py é o cateto adjacente, né? Então o Px é P seno, e o PY, que é esse cara aqui, é o P cosseno. Né? Quais as forças que atuam na vertical? Você tem, então, o PY, que é esse cara aqui, né? E você tem a normal. Então, você tem o PY para cá e a normal está para cima. Como esse corpo não tem aceleração ao longo do eixo Y, então o PY é igual a normal. Né? PY é anulado pela normal. Então, se o exercício tivesse me pedido, né, quanto que vale a força normal que o plano inclinado faz nesse corpo? Vai ser mg, massa vezes gravidade, cosseno de θ. Tá? Agora, vamos analisar as forças aqui ao longo do eixo X. Ao longo do eixo X, você tem o Px, né, a favor do movimento, e o atrito estático, contrário ao movimento. A resultante dos dois é massa vezes aceleração do centro de massa, né, ao longo do eixo X. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, agora a segunda lei, na forma translacional, né, que a gente está acostumado a fazer. Então, aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, então, aqui o Px. Então, Px menos, né, o Px é em módulo, menos o módulo do atrito estático, né? Isso é igual à massa do corpo, que é m, né, m grande, vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Então, o Px é mg seno θ. Então, mg vezes o seno
de θ, menos o atrito estático, força de atrito estático, isso é igual à massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa. Né? Então, essa aqui vai ser a minha segunda equação. Então, aquela mesma historinha, né, que a gente viu em exemplos anteriores. Eu não conheço o atrito estático, não conheço a aceleração do centro de massa e, a princípio, eu não conheço o alfa também. Então, eu teria 3 incógnitas para 2 equações, não dá para resolver. Mas dá para resolver nesse caso porque a aceleração do centro de massa está conectado com a aceleração angular, porque esse movimento é sem escorregamento. Né? Então, nesse caso, eu sei o seguinte, para esse tipo de movimento, eu sei que o V do centro de massa é igual a ômega R. Uma das primeiras expressões que a gente deduziu nessa seção, né, de rolamento sem escorregamento. Então, se o V do centro de massa é ômega R, deriva isso aqui no tempo. Então, o A do centro de massa é alfa vezes R. Então, no lugar do alfa, naquela primeira equação ali, eu vou colocar a aceleração do centro de massa sobre R. Então, já vou fazer isso aqui de uma vez. Ó. No lugar do alfa, eu vou colocar o A sobre R. A do centro de massa sobre R. Aí sim, né? Agora tem 2 equações e 2 incógnitas, né? Aí o jeito de resolver agora fica a critério do freguês, né? Posso fazer, por exemplo, posso isolar o atrito estático aqui, achar quanto que ele vale e substituir ele nessa equação 2 aqui, né? Então vamos fazer isso. Vou passar para o lado de cá. Então vamos numerar isso aqui, né? Essa aqui é a equação 1. Essa aqui é a 2. Então, o mais importante é a montagem do problema, né? A montagem do sistema. O resto agora é resolver, tá? Então, a força de atrito estático está atuando ali na base daquele corpo, né? Aqui eu posso cortar algumas coisas, né? Olha só. Esse R quadrado vai cortar com esse R, né? Aí vai ficar um R aqui e um R de lá. Posso dividir tudo por R, vai cortar esse cara com esse cara, né? Então, eu chego à conclusão que a força de atrito estático, ela é aquela constante Czinho que aparece do momento de inércia, né? Então, vai ser a constante Czinho vezes a massa do corpo, a aceleração do centro de massa. Massa vezes a aceleração do centro de massa. Então pronto, né? Posso pegar aquela expressão, deixa eu só conferir aqui, o raio cortou, isso mesmo. Então eu vou pegar agora aquela expressão ali, ó, e jogar na equação 2, né? Então eu vou substituir isso aqui na 2. E aí como é que vai ficar a expressão? Eu vou ter aqui mg seno θ, então mg seno de θ, menos o atrito estático, que é massa vezes a constante geométrica vezes a aceleração, centro de massa. Então vai ser Czinho, massa, a aceleração do Cm. Isso é igual a massa vezes a aceleração do Cm. Né? Então, massa total vezes a aceleração do Cm. Que é o que eu quero achar, né? Então, daí eu vou ter o seguinte. Eu posso dividir a equação toda pela massa, né? Posso dividir aqui, ó, tudo por m. Então vai cortar essa massa aqui, vai cortar com essa, vai cortar com essa. Né? Esse menos c vezes a aceleração vai passar para o lado de lá. Então isso vai me dar o seguinte, simplifica aqui. Passando esse cara para o lado direito, vai ficar a aceleração do centro de massa vezes 1 mais Czinho, né? Esse menos C vai passar para lá mais C. Eu já coloquei o A em evidência, então vai ficar mais C. Isso é igual a G vezes o seno de θ. Então a aceleração do centro de massa desse corpo que está rolando sem patinar naquele plano inclinado vai me dar o seguinte, isso implica que a aceleração do centro de massa
vai ser G vezes o seno de θ dividido por 1 mais o Czinho. Então, olha só que coisa curiosa, gente. A aceleração do centro de massa, ou seja, a aceleração do movimento, só depende da geometria daquele corpo, ou seja, só depende dessa constante aqui, ó. Essa constante vai determinar, ela depende de como que a massa daquele corpo está distribuído em torno do centro de massa. Você vê que a aceleração não depende da massa do corpo e não depende do raio do corpo, só depende da constante C, que é essa constante que vai determinar a geometria do corpo, né? Ou seja, a distribuição da massa em torno daquele eixo de rotação que passa pelo centro de massa, né, no caso. Então, por exemplo, aqui, ó, aquela constante Czinho, o Czinho de uma esfera maciça é 2/5. Tá? A constante Czinho de um disco uniforme, né, é meio. Deixa eu só confirmar isso para eu não falar bobagem aqui. Isso pode ser, aqui pode ser um disco ou pode ser um cilindro também, tá? Essa constante aqui vale meio. E essa constante Czinho para um aro, né, ou seja, um fio, né, fininho de massa M e raio R, né? Massa uniformemente distribuída no seu perímetro, essa constante aqui vale 1. Então você veja, olha só que interessante, né? Você vê que a aceleração depende desse Czinho. Então quanto maior, né, o G, o seno θ é constante, né? Então quanto maior a constante C, menor a aceleração. Ou seja, quanto maior a constante C, aquela constante geométrica, mais lento vai ser o movimento desse camarada. Qual desses três aqui que tem a maior constante? É o aro, esse arozinho aqui, ó. Então, o arozinho vai cair lentamente. Depois, essa constante aqui é meio, né? E essa 2 dividido por 5, quanto que vai fazer aqui? 2 por 5, né? Vai dar 0,4, né? Vai dar isso, 0,4. Então, aqui, ó, isso aqui é 0,4, isso aqui é meio e ali é 1. Então, quanto maior a constante, menor a aceleração, ou seja, mais lento vai ser o movimento. Então, o aro vai se deslocar mais lentamente, depois o disco e depois a esfera. Então, se você solta os três ao mesmo tempo, o aro vai chegar por último, depois o disco e quem vai chegar primeiro é a esfera. Tá? Isso, pessoal, é o seguinte, isso tem a ver, isso vai ficar mais claro agora na sequência do raciocínio, mas já adiantando a resposta para vocês, né? Por que isso acontece? Porque à medida que esse corpo aqui rola, né, como esse sistema é conservativo, tudo que eu tinha de energia potencial gravitacional no início vai ser convertido parte em energia cinética de translação e parte em energia cinética de rotação. Tá? Quanto maior o momento de inércia do corpo, mais energia cinética rotacional aquele corpo vai adquirir. Então você veja o seguinte, no caso de um aro, embora ele seja fininho, né, o momento de inércia dele é grande, porque essa constante aqui vale 1, e a constante dos outros corpos aqui, né, é menor do que 1. Por que esse momento de inércia do aro ele é grande? Porque num aro, toda a massa está distribuída em torno do eixo de rotação, que é justamente o centro de massa. No caso da esfera e do disco, você tem parte da massa distribuída na periferia e parte da massa é distribuída na região interna. Então, o momento de inércia desses caras aqui, ó, vai ser menor do que o do aro. No caso do aro, toda a massa está distribuída apenas no perímetro. Então, o momento de inércia é mais elevado, né? A distância das partículas até o eixo de rotação, para todas elas, essa distância vale o quê? Essa distância vale R. No caso
da esfera e do disco, para as partículas que estão na borda, o momento de inércia vale, a distância até o eixo de rotação vale R. Mas para as outras partículas que estão mais internas, a distância é menor do que R. Por isso que o momento de inércia é menor para uma esfera e para um disco, ou para um cilindro, em comparação com o aro. Então, o que acontece? À medida que esse objeto aqui rola, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética de translação e de rotação, no caso do aro, ele vai adquirir muita energia cinética de rotação e pouca energia cinética de translação. Por isso que ele vai cair mais lentamente, tá? Fazendo um raciocínio em termos de energia, né? Então, quanto maior o momento de inércia, ou seja, quanto mais distante as partículas do corpo estão em relação ao eixo de rotação, mais energia cinética de rotação aquele corpo vai ter e menos energia cinética de translação ele vai ter. Por isso que esse cara aqui chega por último, depois esse, depois esse. Tá legal? Então, só explicitando aqui a resposta, agora o que eu quero fazer é o seguinte, feita essa discussão, repara que a aceleração do centro de massa, né, a aceleração do conjunto, né, a aceleração ao longo do plano inclinado, é uma constante. Né? O G é constante, o θ é constante e o Czinho é constante. Então, esse movimento aqui ó, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Então, em termos de translação, o centro de massa realiza um movimento com aceleração constante. É um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, eu quero achar qual velocidade que esse corpo vai ter quando ele passa pela base do plano. Tá? Pela base aqui do plano inclinado. Então, eu quero achar agora... outra pergunta, né? O V do centro de massa é igual a quanto? Na base do plano inclinado, né? Ok? Ué, então aí é o seguinte, gente, se esse movimento é um movimento com aceleração constante e eu quero achar a velocidade final, eu posso usar a equação de Torricelli, né? Então, que justamente ela relaciona as velocidades final e inicial com a aceleração, né? E a aceleração eu sei quanto que vale, tá? Então aí o que o Torricelli me diz é o seguinte, que o V final ao quadrado é igual ao V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔX. Né? Você vê que aqui ó, o vetor aceleração está no sentido positivo do eixo x. Então eu botei o sinalzinho de mais aqui. Né? E o que é esse ΔX, gente? ΔX é o deslocamento do corpo ao longo do plano inclinado. Ou seja, essa distância toda aqui. Ó, né? Então naquele caso, quanto que vale o meu ΔX? Meu ΔX é o seguinte. Eu sei que o seno de θ, olhando aqui o triângulo retângulo, né, do plano inclinado, eu sei que o seno de θ é a altura h, que é um dado do problema, dividido pela distância ΔX, que é o deslocamento daquele corpo. Né? Então, seno de θ é h sobre ΔX. Né? Então, meu ΔX, ou seja, o deslocamento do corpo, vai ser h sobre seno de θ. Né? H sobre o seno de θ. Tá? Então, eu vou substituir aqui na expressão. A velocidade inicial é zero, porque o corpo inicialmente estava em repouso, né? Ele é abandonado em repouso no topo do plano inclinado. Então, o V final quadrado, essa velocidade aqui é do centro de massa, tá? V final do centro de massa. Então, vai ficar o quê? O V final do centro de massa vai ser o quê? Vai ser a raiz disso aqui, né? É a raiz de 2 vezes a aceleração é aquilo ali, ó. G seno θ, G seno θ, sobre 1 mais C. 1 mais C.
onde C é uma dessas constantes aqui, né? Dependendo do formato do corpo. Então, essa é a aceleração e falta o ΔX. O ΔX é H sobre seno θ. Então, beleza. O V final do centro de massa, o quê? Vai cortar esse seno de θ, né? Esse seno de θ aqui vai cortar esse aqui com esse aqui. Então, vai dar raiz de 2GH sobre 1 mais C. Então, de novo, né, você vê, como as acelerações dependem da geometria do corpo, né, quanto maior a constante C, menor vai ser a velocidade final do corpo. Então, no caso do aro, por exemplo, como ele cai, né, como ele vai rolar lentamente, mais lentamente, né, do que os outros, sobre aquele plano inclinado, ele vai chegar na base do plano inclinado com menor velocidade. Né? Se a aceleração dele é menor, a velocidade final dele vai ser menor também. Então, aqui, quanto maior a constante C, menor o V final. Né? E o H é o mesmo para todo mundo, porque eu abandonei os três da mesma altura. Tá? Então, de novo, o aro vai chegar mais lentamente, o meio termo é o disco ou o cilindro, e o que vai chegar mais rápido é a esfera. Beleza? E agora, pessoal, só para fechar então esse vídeo, eu quero chegar nesse mesmo resultado aqui, usando conservação de energia. Esse sistema é conservativo porque, embora eu tenha força de atrito, essa força de atrito é um atrito estático. Ela não realiza trabalho dissipativo. Né? Se fosse atrito cinético, aí eu não poderia usar conservação de energia, não. Mas o atrito estático, ele não faz trabalho, então eu posso usar conservação de energia. Energia potencial gravitacional se converte em energia cinética. Parte rotacional, parte translacional. Né? Então, aí eu quero chegar naquela mesma resposta ali, usando argumento de energia. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, nesse lado aqui do quadro. Tá? Então, agora usando conservação de energia. Tá? Então, eu tenho que a energia potencial gravitacional vai se converter em K cinético mais o K rotacional. Beleza? Então, peguei esse corpo e deixei ele aqui em cima, ele estava em repouso. Então, inicialmente, a minha energia mecânica está toda na forma gravitacional. Né? Então, vai ser massa do corpo vezes G vezes H. Tá ok? Aqui eu estou colocando esse corpo aqui em cima, então quando ele descer, ele vai perder essa quantidade de energia potencial, que vai ser convertida naquela soma de energias cinéticas ali. Tá? Então isso aqui vai ser igual a, quando o corpo chega aqui embaixo, ele vai ter energia cinética de translação, aliás, aqui é K cinético não, aqui é o K de translação, né? Translação, que é meio de massa do corpo vezes o VCM ao quadrado mais a energia cinética rotacional, que é meio de momento de inércia vezes o ômega ao quadrado. Né? E o momento de inércia eu estou escrevendo naquela forma geral, né? Que é uma constante C vezes M vezes R ao quadrado. Né? E o que eu quero achar é o V do centro de massa. Quanto que ele vale? Eu quero chegar naquela mesma expressão ali. Tá? Eu tenho que dar um jeito agora de sumir com o ômega. Né? Eu tenho que relacionar o V com o ômega. Isso é muito fácil. Né? Para o caso de movimento de rolamento sem escorregamento,
eu sei que o V do centro de massa é igual a ômega vezes R. Né? V é igual a ômega vezes R. Então, o ômega é V sobre R. Já vou colocar aqui de uma vez. Ó. O ômega ao quadrado vai ser o VCM ao quadrado. Então, VCM ao quadrado sobre o raio ao quadrado. Beleza? De novo, né? Essa relação só é válida para movimento de rolamento sem escorregamento. Tá? Então, beleza. Dá para simplificar algumas coisas aqui. Né? Eu sei que esse raio aqui, esse raio ao quadrado, vai cortar com esse aqui. Né? As massas vão cortar também. Eu posso dividir tudo por M. Se eu dividir a equação toda por M, então aí vai cortar outras coisas, né? Essa massa aqui vai cortar, tem que dividir todos os termos, né? Divide essa massa aqui e vai cortar essa massa aqui também. Então eu vou ter que GH é igual a VCM ao quadrado sobre 2, VCM ao quadrado sobre 2, mais VCM ao quadrado vezes C sobre 2, né? VCM ao quadrado vezes C sobre 2, né? Constante geométrica do corpo sobre 2. Então, isso aqui vai me dar que GH vai ser VCM ao quadrado sobre 2, colocando em evidência aqui, né? Vezes 1 mais a constante C, vezes 1 mais C. Então, isolando o VCM ao quadrado ali, eu vou ter o seguinte, velocidade final, né, do centro de massa ao quadrado, vai ser o 2 passa multiplicando aqui, vai ficar 2GH sobre 1 mais C. Né? 1 mais Czinho. Então, a velocidade é a raiz disso, né? Então, esse é o V quadrado, a velocidade final é a raiz disso. Né? Que é justamente aquela expressão ali, né? Que a gente já tinha obtido através das leis de Newton. Tá? Então, de novo, né? Só reforçando, eu já tinha comentado isso no vídeo anterior, qual que é a vantagem desse tratamento em relação a esse? Para a gente chegar nesse resultado, a gente teve que aplicar as leis de Newton, na segunda lei, na forma rotacional e na forma translacional, achar a aceleração do centro de massa, aplicar o Torricelli e chegar aqui. Dá trabalho. Né? Aqui sai direto. Aplicando a conservação de energia, você obtém direto o V do centro de massa. Né? E aí você consegue achar qual dessas três geometrias que vão atingir a base do plano inclinado com maior velocidade. Beleza. Só que se eu quisesse saber outras informações, por exemplo, a aceleração, se eu quisesse saber, por exemplo, a partir dessa expressão aqui, ó, eu consigo achar a intensidade da força de atrito, que está aplicando torque nessa partida, nesse disco, né? nesse corpo que rola. Né? Então, se eu pegasse aqui, ó, e substituísse aqui, eu acharia a fórmula, o valor da força de atrito estático. Tá? Esse tratamento aqui não me permite fazer isso. Né? Ele simplifica algumas coisas, mas ele não resolve tudo. Né? O tratamento em termos de energia te permite responder algumas perguntas com facilidade e outras não. Né? Se eu quisesse saber o atrito estático, por exemplo, não tem como. Eu vou ter que fazer o tratamento completo via lei de Newton. Tá legal? E para finalizar aqui, pessoal, olha só como é que as coisas são consistentes. Né? Imagina que ao invés de ser um corpo que rola, se fosse só uma partícula, tá? Uma partícula de massa m colocada no plano inclinado aqui, ó, tá? E descendo esse plano inclinado, tá? E aí, digamos que ao longo desse movimento não tivesse atrito, tá? Ou seja, se essa partícula descesse aqui, simplesmente transladando sem atrito cinético, tá? Sem força de atrito cinético. Nesse caso, se a gente aplica energia potencial gravitacional se convertendo em energia cinética, no caso de translação, né? Porque uma partícula não tem rotação, né? Então, nesse caso, se eu fizesse lá a contabilidade, eu ia chegar na seguinte conclusão, que a velocidade final da partícula seria raiz de 2GH. Compara essa expressão com essa expressão aqui, ó.
você tem 2 de H, só que dividido por 1 mais C. Né? Por que isso acontece? Porque no caso do movimento de translação puro, se é um movimento de translação puro, essa constante aqui vale zero, né? Porque uma partícula não tem rotação, não tem momento de inércia. Então essa constante aqui vale zero, e aí essa expressão converge para esse valor. Né? Se eu faço aqui o Czinho igual a zero, ou seja, um corpo que não rola, que apenas translada, então esse Czinho aqui seria zero. E a velocidade final seria a raiz de 2 de H, consistente com o que a gente já sabia. Né? Por que nesse caso, a velocidade é a raiz de 2 de H dividido por uma constante? Por causa da energia cinética de rotação. Né? A energia potencial gravitacional se converte parte em translação e parte em rotação. O fato de aparecer uma energia cinética de rotação aqui, faz com que apareça uma constante na expressão final da velocidade, uma constante que tem a ver com a rotação do corpo, né? Tem a ver com a geometria do corpo em torno do centro de massa. Tá, ok? Mas você vê que as expressões são parecidas, né? A menos dessa constante aqui. Tá? Beleza, então aí se encerra o vídeo 50, no vídeo 51 a gente dá sequência aí na matéria.